livro, ele na verdade é uma condensação, ele parte de uma história pessoal, né, de sair da Argentina, ele não é literalmente uma, né, biográfico, ele é inspirado. Então a gente vivia na Argentina e, o meu pai era diretor de teatro, e minha mãe também atriz, atuava com ele, e por questões políticas de repressão e de opressão, a gente se viu, digamos, obrigado, né, a migrar para o Brasil em situação de se não emergência, urgência, enfim. E é isso que eu narro no livro, esse é o recorte do livro, né, uma coisa de você ser obrigado a abandonar a sua casa e partir. E como que isso soa para uma criança. Eu acho que ele meio que termina nesse momento, né, porque o que eu quis trabalhar no livro é o momento da partida, né. Mas o estar a infância no exílio lá exige são muitos desafios, né, desde conhecer uma língua, se entender numa língua que não é sua, e principalmente uma diferenciação em relação a quando uma criança viaja, muda de país com sua família, numa situação normal de temperatura e pressão, digamos, que em situação de exílio você não tem volta atrás, não tem, a sensação é muito mais de ruptura do que de uma conquista de um lugar novo, não é? De que as pessoas vão poder te visitar, de que você vai poder voltar tranquilamente, e ainda mais em tempos como o século XX, em que a comunicação era via telefone, via carta, e ela poderia ser interceptada e colocar em risco todo mundo. Então, representar uma ruptura nesses casos é conversar, ela é muito diferente do que uma mudança de país simplesmente, né, ela implica uma mudança de cultura, uma mudança de abandono mesmo, assim, da sua cultura inicial. Então a minha trajetória por aqui foi, eu acho que falando do ponto de vista profissional, eu vim para cá com 9 anos, 8, 9 anos, a gente veio para São Paulo, depois foi morar em São Tomé das Letras, porque meu pai se achou que era um lugar bom para se estabelecer ali, digamos, nessa situação de que precisava estar um pouco escondido, não tão à vista. E depois, aos 15 anos, eu vim morar em São Paulo. E aí eu estudei comunicação. Na verdade, eu queria trabalhar com videoclipe, porque era o começo da MTV, então meu sonho era trabalhar com música e videoclipe. Mas eu logo acabei enveredando por uma coisa mais voltada a direitos humanos, né, direitos reprodutivos, estava muito uma questão feminista e tal, com 16 anos. Eu trabalhei com isso até uns 25, 26, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo mesmo. Foi muito recentemente, eu acho que recentemente, vai 15 anos, que eu comecei a trabalhar com ilustração e arte, né? Eu venho como sou artista visual e ilustradora. E aí nisso resolvi resgatar toda essa história que tinha ficado para trás para lançar ela em formato de livro infantil, que eu acho que é um bom formato para a gente ter essa conversa com criança. E eu acho que na questão de política, para mim foi muito natural trazer isso assim para o universo infantil, porque a minha casa sempre foi uma casa onde se falou muito de política, com crianças. Assim, na minha casa hoje em dia e na minha casa da infância. Os meus filhos são crescidos já. Mas na mesa de jantar a gente é uma gente que fala muito e a gente sempre teve isso de sentar para jantar. Então, durante o jantar era uma conversa normal do cotidiano, o que que aconteceu no meu trabalho, o que que aconteceu no seu, o que aconteceu na escola e o que aconteceu no mundo, né. E eu acho que isso vem um pouco da minha criação também, porque meu pai é uma pessoa de teatro, de uma formação política sólida e tal, e ele também lia o jornal e comentava comigo, mesmo que eu tivesse 4, 5 anos de idade. Ele comentava com a minha mãe e comigo simultaneamente. Então isso prova de que dá para conversar com as crianças, né. Lógico que a gente não vai explicar a formação do Senado brasileiro em detalhes, não, mas a gente consegue entender, explicar a representatividade, a importância das leis, a importância das coisas. Bom, a história, eu procurei, não vou mostrar inteiro, mas eu procurei trazer o clima esse, né, de uma criança que, tem uma vida estruturada, familiar, horários, tudo que cerca, ou digamos assim, o manual do bom cuidado com as crianças, né, até um pouco exagerado, mas isso, a criança chega da escola, ela lê um livro, ela fica com a avó um tempo, ela almoça no horário correto, é bem reafirmado, assim, o horário das refeições. E no plano de fundo, se vê que algo está estranho, que as pessoas da família estão um pouco tensas, que existe uma falta de um personagem, que é o pai, que não está presente, mas isso não no texto é a criança que narra,
não vê problemas nisso, porque ela não está tendo essa percepção que um adulto vai ter quando lê a história. Então, é como uma reprodução do que aconteceu, né, na história, ela se dá na linguagem. O texto é da criança inocente e o desenho é para o adulto entender o que está acontecendo. E eu acho que o livro surge dessa combinação de imagem e texto, e dessa leitura da criança e do adulto, que ela vai se dar a partir dessa conversa, né. Assim como no livro se deu dessa forma, o adulto vai ter esse entendimento histórico que a criança não vai ter e vai poder ter essa conversa, isso é o que eu espero.